chooses Solomon. A Bíblia diz que Deus escolheu Salomão. God blessed Solomon. Deus abençoou Salomão. And the Bible recorded that Solomon built the temple for God. E a Bíblia diz que foi Salomão que It construiu was o just templo a de Deus. perfect choice. Era a escolha perfeita. Because of the sin of David, God said, no, don't build temple for me, but this man is holy. Go and build temple. Por causa de pecado de Davi, Deus falou: não construir meu templo. And the Esse Bible- homem é santo, And the Bible deixa ele said that construir. God handed over a throne of 12 tribes in his hand. E a Bíblia diz que Deus colocou o trono de 12 tribos na mão dele. He built a temple for God. Ele construiu o templo para Deus. He heard from God. Ele ouviu de Deus. He was blessed by God. Ele foi abençoado The de Bible Deus. said he went to marry foreign gods. A Bíblia diz que ele foi casar com as He mulheres fall in the estranhas. sin, in a sin of disobedience. E ele caiu no pecado de He desobediência. fall in the sin of disobedience. Ele caiu no pecado de And because desobediência. of sin, E por causa de the pecado, Bible said God returned to his family. a Bíblia diz que Deus voltou para a He sua said, família. no longer will this covenant reign in this family. Que essa aliança não vai continuar nessa That família. I'm going to change, and I have changed my mind. Que eu mudou a minha mente. This covenant will no longer continue in this place. Que essa aliança não vai continuar It nessa will no longer família. be destined in this family again. Não vai ser destinado nessa família. That's how a kingdom was divided in his own time. É o jeito que o reino foi And it dividido. begins in the life of his son. E isso aconteceu na vida dos teus This is filhos. what sin does in our life. É o que o pecado faz na nossa vida. Sin makes us to disconnect from the covenant God has for us. O pecado vai desconectar nós da aliança de Deus conosco. Everything God has prepared for us. Tudo que Deus preparou para nós. You might hear it from God. Você pode ouvir de Deus. You might hear clearly from God. Você pode ouvir de Deus. But when you sin and continue in sin, Quando você pecou e continuar no pecado, it becomes a past. vai virar uma coisa de passado. Can you read John chapter 3, verse number 6? Você pode ler João 3, capítulo 6. We are rounding up. Vamos encerrar aqui. John chapter 3, verse number 6. João 3, versículo 6. John chapter 3, verse 6, I read. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. God bless you. Amém. When you begin to live in flesh, Quando você vive pela carne, you have no other choice to do things of flesh. que você não tem outra escolha que fazer outras coisas, For you to overcome sin, para que você vencer pecado, you should live a life of flesh. você vai ter que deixar a vida da carne. Flesh will always force you to commit sin. Porque carne sempre vai te forçar a cometer pecado. Praise Master Jesus. Aleluia. The primary purpose of Jesus coming on earth, Primeiro propósito de Deus vendo aqui na terra, not per se to forgive our sin, não é somente para vir perdoar nosso pecado, but Jesus came because of our destiny. mas ele veio por causa de nosso destino, He came because of who we are. por causa de quem nós somos, He came because of our identity. por causa da nossa identidade. And for that identity to be seen, He died for our sin. Para que essa identidade seja visto, ele morreu para nosso pecado. Sin can cover our identity. Porque pecado pode cobrir a nossa identidade. Praise Master Jesus. Aleluia. I want every one of us, Eu quero tudo nós. in as much as the message is short, I believe the word has come forth. Mesmo se a mensagem é curta, eu sei que a palavra já If you vem. must fulfill your destiny this year, Se você vai cumprir seu destino esse ano, first of all, avoid sin. primeira coisa, evita If pecado. God give us grace, we will list sins. Se Deus dá a graça, nós vamos Many of us falar might be sobre doing- pecado. We don't know if it's sin. Tem as coisas que alguns de nós estão fazendo que você não sabe que é pecado. Not ask God to give us the list of sins. Que vamos pedir a Deus para nos dar a lista de pecado. I said some time ago, I met a sister when I was telling her this. Don't live a life of fornication. He said, but Pastor, no, it's a fan. It's a fan.
I'm just enjoying myself. Eu falei para uma irmã, deixa esse vida de fornicação. Ela falou, não, não é fornicação, eu estou curtindo a vida. This person might believe it. It might, to her, it's not a sin. Para ela, isso pode não ser To pecado. some people or some tribe or some region, they might not see fornication as a form. Para algumas pessoas, eles podem ver pecado de fornicação como curtição. Praise Master Jesus. Aleluia. Praise Master Jesus. Aleluia. These are the sins. É assim que Say, eles Pastor, it's my veem. body. I'm just having fun with you. Pastor, é meu corpo, eu estou curtindo com ele. That is how it is. É como ela vê isso. We want the Holy Ghost to tell us what are sins. Não precisa listar para saber qual o que é pecado. So that this year, from this month, you know what to avoid and what not to avoid. Para que a partir desse mês você vai saber o que você precisa evitar. Some people see gossip as normative. Algumas pessoas veem fofoca como uma coisa normal. I want to tell you something. Mas não é fofoca, eu quero falar alguma coisa para você. So their lifestyles, those things are what we're going to list, so that you know what to avoid. Tem um tipo de vida, vamos falar sobre isso para que você sabe o que você vai evitar. Praise Master Jesus. Aleluia. May God bless us all in our heart in the name of Jesus. Amen. That will not permit us to know, to show us those that sin destroy their destiny and their purpose in the Bible. Por causa de tempo, não vamos falar aqueles que pecado destrui o seu destino na Bíblia. Praise Master Jesus. Aleluia. But what I believe and I know that we all have understood is whatever comes your way around you, it comes because of what He has seen you want to fulfill in life. Uma coisa que eu creio é que qualquer coisa que venha no seu redor, venham por causa do que ele vê que você vai conseguir na That vida. sin that always occur in your life, always, please be watchful. Aquele pecado que sempre aparece na sua vida, Maybe seja if you are vigiado. called as a great healer, just know that a sin of fornication will always fight you. Se você é chamado como a grande cura, você vai ver que pecado de fornicação sempre If you vai estar are no seu called as redor. a leader, just know that a sin of temperament will always occur, so that you will miss your direction. Se você é chamado como um líder, pecado de raiva sempre vai vir no seu Every kind caminho. of sin that constantly come to you, He has seen who you are, and He knows that through it, He will derail you from that purpose. Todo tipo de pecado que chega no seu caminho, já vê quem você é e está querendo parar a sua vida. Please go home today. Por favor, vá para casa Check hoje. yourself. Vai se fiscular. What is that that is tempting me always? O que é aquela coisa que me tenta What sempre? is that sin that I easily fall? Qual é aquele pecado que eu Ask God to sempre reveal to caí you what that fácil? sin is doing in your life. Or Fala taking para in your Deus, life. revela para você o que aquele pecado está destruindo na sua vida. Ask God, what is this sin taking from my destiny? O que esse pecado está tomando do meu destino? There are so many of us Tem muito de nós smoking and drinking fumança e bebendo. because that kind of sin knows Aquele tipo de pecado, sabe? when you are connected with God, Quando você é conectado com Deus, He will reveal this to you, Ele vai revelar algumas coisas para and você. He will always force you to drink, smoke, and forget it. E aquele pecado vai te fazer beber e fumar. I was talking to a sister sometimes last week. Eu estava falando com uma irmã semana passada. After praying for her, I said, look at what the Holy Ghost is showing you. Depois de oração para ela, eu falei para ela: Where olha you o que o are Espírito going, Santo está me look at the mostrando. accusation that was written concerning you. Aonde você está indo, olha a acusação que foi escrita He naquele said, lugar. Pastor, that you said I should, that was to be difficult for me to stop it. Aquela coisa que você fala para mim não fazer, vai ser difícil para mim parar de fazer. He said, Pastor, it is that thing that makes me to calm down my stress. É aquela coisa que está acalmando a mim, meu estresse. I said, okay, if you calm down your stress and lose your blessings, which one is better? Se você acalmar seu estresse e perder sua bênção, qual vai ser melhor? So you use a particular sin to calm down a thing in your life, and you lose the bigger one, which is death.
Você usa uma coisa particular para acalmar estresse na sua vida e perdeu o grande a bênção. Qual é melhor? You use the sin of backbiting, gossip to step down your spirit when your spirit is high or when you are worried, and yet you are destroying your identity. Você usa pecado de fofoca para se acalmar quando você está agitado, mas você está destruindo o Because you seu are angry destino. with your wife, Porque você está com raiva com sua mulher, você foi procurar outra mulher to calm down your spirit. para se acalmar. Meanwhile, you are bringing what reproach in your marriage. Você está trazendo vergonha no seu casamento. Rise on. Ficar em pé. Begin to ask God, Começar pedindo a Deus. Lord, help me. Deus me ajude. Lord, help me. Deus me ajude. Lord, help me. Deus me ajude. Lord, help my destiny. Ajude o meu destino. Let everything that I've called Que tudo que vai vir to rubbish my destiny, para vir roubar de to mim, frustrate my destiny. para frustrar meu destino. Lord, by your mercy, Deus, pela sua misericórdia, Lord, by your power, help me. pelo seu poder, me Sister, ajude. brother, there is sin that is targeting your destiny this week. Tem pecado que está olhando o There's seu a destino essa destiny semana. targeting your blessings this month. Tem pecado que está vendo Ask sua God to bênção help como you. alvo esse mês. Ask God to help you. Pede a ajuda de I am Deus. speaking the word of God to you. Eu estou falando a palavra de Deus para Ask God to você. help you. Fala para Deus que ajude. You know the kind of sin, you know the level of that sin. Você viu o tipo de pecado e o nível desse Ask God pecado. to help you. Fala para Deus que ajude. Ask God to assist you. Fala para Deus que apoie. Ask God to make a way for Fala para Deus fazer o caminho para você. you. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Somebody begin to pray. Alguém começar a orar.